Você é assombrado pelo fantasma da influência? Eu pergunto isso porque acho que, assim como eu já passei por isso, muitos outros artistas, muitos outros escritores devem passar por isso em algum momento, principalmente no começo das carreiras, quando eles, decidem que vão ser um artista, um músico, um escritor, um cineasta, se sentir oprimido por aquilo que já foi feito, aquilo que é grandioso. Então você vê um compositor, um grande compositor, ou vê um grande cineasta, ou lê um grande livro e você se sente oprimido por aquilo. É como se aquilo ali fosse um tapa na sua cara, dizendo que você jamais vai produzir algo parecido com aquilo. Eu falo da minha própria experiência, quando eu comecei a escrever, havia alguns autores que eu li que me deixavam muito mal, me sentindo muito mal mesmo, como Kafka, por exemplo, o próprio Borges, que eu lia e eu sentia assim, olha, isso aqui é genial, isso aqui é uma obra-prima e eu jamais vou produzir nada parecido. Isso me deixava muito desanimado. O que eu percebo assim é que na minha produção literária houve várias fases de influência. Quando eu comecei a escrever, era muito influenciado por dois autores alemães, que eram o Thomas Mann e o Hermann Hesse. Então, a minha obra se assemelha, talvez até em estilo, em temática com esses autores. Eu sempre me remetia a eles, buscava inspiração neles. Depois teve a minha era joyceana, que eu li muito James Joyce, então minha obra começou a reproduzir alguns fluxos de consciência, comecei a fazer uma obra mais modernista, e que era uma besteira, porque fazer obra modernista do século XXI como se estivesse fazendo modernismo em 1920 não faz sentido, então eu logo abandonei isso. Foi um par de anos ali sendo influenciado por Joyce, mas depois eu abandonei isso. Depois teve o Borges, que também foi uma grande influência e realmente foi um autor que afetou muito a minha escrita, tanto na temática quanto no estilo, até um momento em que eu comecei a me afastar dessas influências, comecei a buscar minha própria voz, meu próprio estilo, e nesse momento eu já sinto que aquilo que eu faço, aquilo que eu escrevo já não é tão pegado, tão colado aos autores que eu leio ou que eu lia. Mas foi um processo de autodescoberta, foi, um aprendizado, fui me adaptando, aprendendo com os erros, e assim eu fui criando minha própria linguagem, meu próprio estilo, que hoje eu já não reconheço em nenhum grande autor que eu admiro. Mas é muito fácil você se encolher diante das influências, se encolher diante dos grandes nomes, porque há autores que realmente são poderosíssimos e que nos afetam demais e que nos influenciam demais. O que eu posso lhe dizer, se você está passando por essa fase agora, é que ela passa. Se você continuar escrevendo, se você continuar estudando, se desenvolvendo, lendo outros autores, essa fase passa, você vai se libertar dessa influência, pelo menos de maneira tão direta assim, porque você sempre vai ter as suas referências, sempre vai ter as suas influências, mas você vai conseguir aos poucos se libertar disso e começar a ver que aquilo que você faz tem mérito, tem valor, não é apenas uma cópia, não é apenas uma paródia de alguma coisa melhor. E também você tem que compreender como você se situa na sua própria época, né? Nesses tempos de hoje, aquilo que pode ser dito, aquilo que deve ser dito hoje, e não apenas pensar nos grandes autores do passado, naquilo que eles faziam em 1950, em 1920, no século XIX, no século XVIII, porque hoje em dia são outros temas, são outras preocupações, são outros estilos. Então a influência é boa, a princípio, para poder te nortear, para te dar um sentido, mas depois você precisa que você seja sua própria influência, né? E que a sua própria época também lhe dite o que deve ser feito. Eu quero saber de vocês, se vocês já passaram por isso, se vocês já se sentiram assim, extremamente oprimido por um grande autor, por um grande artista. Deixe no comentário aqui embaixo. Também me diga quais foram os autores que influenciaram você na sua escrita, quais são as suas referências na hora que você vai escrever, em quem você pensa, esse aqui é um grande autor, eu gostaria de escrever como ele, ou gostaria de poder ter o impacto que ele teve na época dele. Deixe no comentário, deixe o joinha, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!